Então, esses refletores nas paredes, né, ou no teto, eles vão servir para a gente ter um reforço sonoro, né? Então, geralmente, os ambientes, eles vão ser pensados em relação ao seu tamanho, a quantidade de pessoas, o tipo de apresentação que a gente vai ter lá dentro, né, para a gente ver se aquilo vai ser possível sem usar os alto-falantes, né? Ou se é possível fazer só com o formato da sala. Então, o uso de alto-falantes em alguns tipos de ambientes, ele é inevitável, tá? É igual, eu sempre faço a comparação lá com o conforto térmico, né? Em alguns momentos, não tem como não usar o ar-condicionado. E na acústica é a mesma coisa, em alguns momentos não tem como não usar o alto-falante. Mas o fato de eu estar usando o alto-falante não descarta que eu tenha que ter uma forma apropriada desse ambiente, né? Então, se eu vou colocando, né, o alto-falantes no projeto, sem pensar nos outros fatores, o meu projeto vai ter uma acústica ruim. Então, eu preciso, né, pensar onde eu vou instalar esses reforços sonoros. Então, o som emitido pelo sistema sonoro, ele não pode chegar antes do som direto emitido pela fonte, né? Para não causar no receptor aquela errônea identificação do posicionamento da fonte. Vocês já foram em algum lugar que a TV estava numa posição, só que o som, ao invés de sair da TV, ele saía de uma outra caixa de som que estava numa posição totalmente contrária a ela. Não fica uma sensação muito ruim, né? De que a fonte é a TV, mas o som está vindo de outro lugar. Então, em um ambiente onde a gente vai ter alto-falante, a caixa de som ela sempre tem que vir da mesma direção que a fonte, né? Olha aí no desenho, né? A fonte está aqui, está vindo o som direto, e o outro som está vindo aqui, né? Do outro lado. Então, a gente tem que pensar, né, nesse equipamento, na posição dele, né? Ou onde ele vai ser refletido, para que ele, né, chegue até a fonte, até o receptor, né? E ele consiga identificar o posicionamento da fonte. E um fato importante também é a questão do atraso, né? Porque a gente tem o caminho lá percorrido pelo som direto, né? Da fonte até o receptor. Então demora, né, um pouquinho para ele chegar. Então, por exemplo, vamos supor lá o Rock in Rio. Podem reparar que no Rock in Rio você tem lá o palco, né? Qualquer festival ou show grande, né? Tem lá o palco e depois você vai tendo as caixas de som, né, para o público. O que acontece, né? O som direto, para quem está lá no fundo do show, ele vai percorrer uma grande distância até chegar a essas pessoas. Então, as caixas de som que estão lá no fundo, se elas liberarem o som no mesmo momento que ele foi liberado ali no palco, as pessoas vão escutar primeiro a caixa de som e depois o som direto. Então, as caixas de som elas vão ter que ser programadas para trazer esse atraso, tá? Isso, claro, a gente não vai, né, nós mesmos programar a caixa de som. Mas a gente tem que estar atento nisso lá no nosso projeto, tá? Então, uma forma de posicionar os alto-falantes, né, é a gente examinar a direcionalidade da fonte e colocar, né, esse amplificador nos locais que forem menos favorecidos pelo som direto, né? E lembrando que o alto-falante ele também é direcional, assim como a fonte. Isso quer dizer que ele vai espalhar som por todos os lados, porém ele vai espalhar, né, vai ter uma intensidade maior dos sons para frente dele. Então, os locais, né, que têm um maior nível sonoro promovido pelo alto-falante são os locais à frente do alto-falante. Então, o posicionamento dele, né, vai indicar para que direção o som vai naquele ambiente. Então, dependendo de onde ele está localizado, a gente pode ter a pessoa percebendo, né, dois sons chegando, né, ao mesmo tempo, de diferentes direções. Então, a distância que vai ser percorrida pelo som tem que ser verificada, né, antes da sua instalação.
tá? Que é igual a gente, né, pensa na questão do eco, né? A gente não pensa lá, né, na distância que vai percorrer o som da fonte até lá no nosso receptor. Então a gente vai pensar, né, qual vai ser a distância percorrida do som que está saindo do alto-falante e está chegando até o nosso receptor, para que esse atraso daí seja programado, tá? E como ele vai ser um reforço sonoro, ele também pode causar o aumento do tempo de reverberação, porque é como se eu tivesse mais uma fonte sonora. Então, eu sempre devo posicionar ele voltado para a audiência, né? Porque as pessoas absorvem o som. Então, daí eu não vou ter um aumento tão grande no tempo de reverberação. Então, se eu vir um alto-falante para uma superfície muito reflexiva, eu posso atrapalhar, né, todo o tempo de reverberação desse ambiente, tá? Então, a gente tem que ter esses cuidados nos ambientes em que a gente vai usar os alto-falantes. Beleza? Então, a pergunta da Valéria, né? A gente tem que analisar a distância e também para onde que ele está voltado, tá? Então, a gente tem que pensar nele como se ele fosse também um reforço sonoro, né? Igual a gente está pensando ali nos espelhos acústicos, né? Então, o som está batendo na parede sendo direcionado para uma determinada área. A mesma coisa a gente vai fazer com os alto-falantes. Beleza? Qualquer dúvida, vocês dão um grito aí. E agora vamos para a aula sobre o layout dos teatros. Então, a maneira como a gente dispõe os assentos nos teatros, né, vai influenciar nas linhas de visão da plateia, vai influenciar na acústica e na questão da acessibilidade também, que é uma grande problemática, né? Acho que eu já devo até ter comentado isso com vocês, mas vou repetir, né? Quando a gente estava falando de escalonamento. A acessibilidade é uma grande problemática hoje nos teatros, né? Porque se a gente faz um escalonamento a gente tem que prever, né, alguns assentos para acessibilidade. E se eu quiser deixar meu teatro todo acessível e eu precisar fazer rampas, muitas vezes as rampas ficam muito longas, né? Então a gente tem essa dificuldade também. Então eu peguei aqui uma, uma informação, né, que é da equipe, né, da TSI, né, que é uma instituição que traz soluções para teatros. Então, eles fizeram 21 exemplos de layouts de assentos de teatros, e nesses layouts eles colocaram lá o número de assentos, a área de piso, né, por assento, os espaçamentos entre as fileiras. E esses 21 exemplos de layouts, eles dividiram em 3 tipos, né, de layouts, três, como se fossem, oh meu Deus, 3 grupos maiores, né? E aí dentro desses grupos eles foram dividindo alguns exemplos de layouts. Então, o primeiro tipo, ele chama palco italiano. No palco italiano, toda a plateia está virada para o palco na mesma direção, tá? Então, as linhas de visão, elas são simples, e essa organização, ela é excelente para projeção de filmes, para palestras e para apresentações, né? Então, esse layout, ele se encaixa bem nas plantas retangulares. Só que esse tipo de formato, ele não estabelece uma relação muito próxima entre artista e espectador, que a gente vai ver que os outros formatos oferecem essa relação mais próxima. E eles não podem ser muito grandes, né, por conta dos limites de acústica. Deixa eu só aceitar aqui alguém que entrou. Jéssica. Deixa eu só marcar aqui, a Jéssica e a Rafaela, né, entraram depois. Rafaela e Jéssica. Então vamos voltar lá.
Então, a gente até viu, né, na outra aula, que quando a gente trabalha lá com uma sala retangular, né, se a gente não for usar o alto-falante, a gente tem uma certa limitação de distância entre a fonte e a última pessoa que está sentada dentro desse ambiente. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns tipos de layout que são considerados, né, de palco italiano. Então, todas as pessoas estão viradas para o palco na mesma direção, tá? Então, aqui, né, a gente tem o primeiro exemplo de né, o palco aqui. Então, todas as pessoas, né, estão voltadas para o palco através da mesma direção. Então, um teatro para 225 pessoas, tá? Aqui a gente tem as áreas, mas elas não estão em metros quadrados, tá? Depois, quem tiver curiosidade, pode fazer aqui, né, a conversão das unidades, tá? Aqui um outro exemplo, né? Onde a gente tem uma área aqui térrea e uma área depois aqui escalonada, né? Um teatro para 224 pessoas. Esse outro tem um formato, né, mais circular, mas ele também é considerado um palco italiano, porque todas as pessoas estão viradas para o palco da mesma direção. Aqui, né, um teatro mais retangular, porém é um pouquinho, né, circular ali o formato das cadeiras. Isso ajuda na visualização, né, principalmente das pessoas que estão sentadas nas pontas. Aqui, mais um exemplo, tá? Aqui ele faz um formato quase, né, ali né, é quase um leque, mas ele ainda é considerado um palco italiano. Aqui, um outro tipo de configuração de teatro. Aqui, mais um. Aqui, um bem retangular, né, com todas as cadeiras retinhas. Eu sinto que esse tipo de configuração, que é igual a gente tem ali no Dona Etelvina, né? A pessoa ficar olhando para o palco, ela fica com um pouco de dor no pescoço, né? Então, não é tão confortável. Aqui mais um exemplo. E aqui, né, também mais um formato assim, em leque, mas todo mundo está olhando da mesma direção. Mais um menorzinho, para 55 pessoas. E aqui um exemplo, né? Teatro Municipal de Guarda, que tem esse palco italiano. Então, esse tipo de palco é mais, como eu falei ali no começo, para cinema, para locais onde a gente vai ter um auditório, né? Palestras, esse tipo de função. Depois a gente tem a organização radial. Então, nesse caso, os assentos do teatro eles são posicionados dentro de um ângulo de 130 graus. Então, isso traz o público mais perto do artista, né, trazendo uma experiência mais íntima. Então, essa angulação, ela torna a organização mais adequada, apresentações com base na fala. Projeções de filmes já ficam um pouco complicada nesses espaços, pelo posicionamento da tela. Então, aqui, ó, a gente tem lá, né, esse formato que seria um formato de leque mais aberto. Então, vejam que a forma do teatro em si, né, a forma das paredes, não necessariamente precisa ter o formato em leque. Então, aqui ela é bem ortogonal, porém, a distribuição das cadeiras é em formato radial. Aqui um outro exemplo, né? Aqui é bem formato em leque mesmo, a própria forma das paredes. E aqui mais um exemplo de formato radial, né? Mas vejam que o formato externo, né, é um formato retangular, tá vendo? Aqui já é um formato, né, mais um leque. Aqui também.
Aqui o formato, né, é um pouco diferente, mas aqui dentro é um formato radial. Aqui é um teatro retangular, porém a distribuição das cadeiras é radial. Aqui alguns exemplos. Então, o Grande Teatro Nacional da China tem esse formato. Teatro Ulumbarra, né, também com esse formato radial. Então, a gente tem aqui um balcão, né? Comecem a reparar, né, nos elementos das paredes, tá vendo? Para, né, a gente ter aqui uma absorção, né? Aqui a parte de cima. Aqui mais uma sala de concertos. E o terceiro grande grupo são as arenas, tá? As arenas 3/4, elas permitem um ângulo de visão entre 180 e 270 graus. O contato auditivo e visual são melhores ainda, né, entre o espectador e o artista que está se apresentando. E nesse caso, os membros da plateia, eles veem uns aos outros de frente. Então, a inclusão se torna ainda maior. Nesse tipo de sala, a apresentação de filmes ela é praticamente impossível, porque o posicionamento da tela, né? A gente teria que ter várias telas, não daria para ter uma tela única. Então vejam aqui como que é esse tipo de teatro. Ó. Ele vai ter, né? Aqui no caso, as 3 posições, né? Em torno do palco. Aqui em um formato circular, ó. Então, o palco fica no centro, né? E as 3 posições em torno do palco. Aqui mais um exemplo. Aqui a gente tem um teatro, ó, com esse formato. Então, a gente tem a plateia virada para cá e virada para cá. Então, quem está sentado aqui se vê de frente, né? E a apresentação acontecendo aqui. Aqui também, ó. Então, são 3 posições em torno do palco. Esse daqui também. E existem outras opções de layout também, né? Então, por exemplo, tem teatros que têm arenas com assentos em 360 graus em torno do palco. Esse daqui, o Royal Albert Hall, é um exemplo, né? Que tem a plateia em torno do palco todo. Aqui também, esse teatro, que é do Herzog de Meuron, em Hamburgo. É um estilo escalonado, né? E os assentos estão ali em blocos, né? Num formato de cascata, em vários níveis diferentes, em várias posições diferentes. E também tem pessoas até na parte de trás do palco. Bem diferentão esse, né? Esse daqui é um teatro que a gente pode dizer que ele tem um layout híbrido. Então, ele pode, em alguns casos, igual nessa imagem aqui, a gente tem uma arena 3/4, né? Então, ele tem, né, aqui voltado para a área de palco, né? E as laterais também. Só que ele tem assentos que são flexíveis, né? E removíveis, então daí fica só palco italiano, tá? Então, vai depender da apresentação que está acontecendo aqui no teatro. E esse último, que é um bem diferentão, né, que é um projeto que chama A Onda. Ele é um projeto no Chile, né? Vocês podem ver que ele é no meio, assim, né, bem no meio da cidade, uma proposta aberta, né? Então, a ideia desse daqui era utilizar materiais sustentáveis, né? E trazer é, apresentações, né, de todos os tipos para essa área da cidade, para essa comunidade. Tá? Então, ele tem um formato ali que é um formato de onda, né? Então, ele não se encaixaria em nenhum dos formatos que a gente viu ali atrás. Então, claro, a gente não precisa ficar preso, né, aos layouts que eu mostrei ali, que aí a gente já tem algo diferente.
Então, gente, a nossa aulinha de hoje é mais curtinha mesmo, tá? Para a gente poder organizar a questão dos seminários. Então, eu selecionei, né, alguns projetos para vocês trabalharem. Até perguntaram ali no chat, né, se pode fazer em trio. Pode fazer em trio, tá? Aí, às vezes, se alguém, um ou outro, quiser fazer sozinho, daí a gente vai equilibrando, tá? Porque eu tenho aqui, tenho 21 que eu separei. Então, daria mais ou menos para a gente fazer em dupla, tá? Então, daí vamos supor, a Isabela Freitas, se elas fizerem em trio, aí se alguém quiser fazer sozinho, tá? Daí tem ali um a mais. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho do seminário. Então, no seminário, eu coloquei lá que vocês vão cada um ter um ambiente acústico, né? Então, eu separei, na maior parte deles são teatros, salas de concerto, no Brasil e no mundo todo. Alguns são mais modernos, outros são mais antigos. E aí vocês vão, né, montar uma apresentação sobre esse espaço. Então, vão buscar lá, né, quem que foi o arquiteto que projetou, que ano que foi construído, se teve alguma reforma também é interessante colocar, né, o ano da reforma. Podem colocar assim um breve histórico. Alguns vocês vão ver que passaram por incêndios ou antes dele ser construído ali naquele local, já foi construído outro teatro que foi incendiado e daí esse veio para substituir. Então, se vocês quiserem fazer um breve histórico, também pode, tá? E aí vocês vão analisar as questões acústicas, né? Então, o formato do teatro, que tipo de layout que ele tem, os materiais que foram utilizados, né? Como que foi pensado esse teatro para as questões acústicas. E se vocês encontrarem outras informações que sejam relevantes, que às vezes é relevante para um teatro, mas não é para o outro, né? Vocês podem colocar também, tá? Então, a ideia é que vocês conheçam, né, algumas obras que foram pensadas acusticamente. Pode ser que algumas delas vocês encontrem também críticas sobre a acústica, tá? Então, podem colocar também, não tem problema, tá? Pode ser que aquele teatro teve algum problema acústico, e depois ele passou por uma reforma, ou ele ainda tem esse problema, né? Então, a ideia é que vocês conheçam essas obras e vejam essas características, tá? Vocês têm alguma dúvida? Ou do seminário, ou do conteúdo? Prof, quanto ao tamanho de folha, assim, ou ao tanto de slide, tipo, a gente Eu fica... vou deixar livre para você. Ah, tá. Pode ser apresentação de slide daí mesmo, tá? Ah, tá, Aí, obrigada. porque às vezes tem, né? Priorizem as imagens bastante, assim, né? Tentem colocar as imagens grandes para a gente ver bem, mas não vou colocar limite, nem mínimo nem máximo, tá? Ah, tá bom, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Aí, no caso, professora, é para mandar o slide pelo seu e-mail também, né? Isso. Na quinta que vem, de manhãzinha, até às 10 da manhã, todo mundo manda a apresentação. Pode fazer um PDF, tá? Para não ficar muito pesado, faz um PDF. Pode ser igual eu mando para vocês, que não precisa ser um slide por folha. Pode, para ficar um arquivo mais levinho, tá? Então, gera um PDF lá com 6 slides por folha e manda no meu e-mail. Porque daí eu acho que não vai dar para todo mundo apresentar no mesmo dia, tá? Mas aí todo mundo já entrega, já tem que estar prontinho, né? Para ser justo com todos. Daí a gente vai apresentando e o que não der tempo, a gente deixa para outra semana. Pro, e quando você vai disponibilizar Beleza, o que é de então. cada um? Para vocês escreverem lá no fórum o nome da dupla, Uhum. até às 11h40, que daí eu vou colocando lá, respondendo para vocês, tá? Ah, tá, beleza.
Deixa eu só ver se apareceu mais alguém aqui. Giovana Carminati não tá aí, né? Joyce também não. Larissa também não. Então, beleza, gente. Então, eu vou... vão mandando lá no fórum, que daí eu vou respondendo vocês lá, tá bom? E se surgir alguma dúvida, perguntem lá também, que eu vou estar ali até as 11h40. Então, até semana que vem, até segunda. Tchauzinho. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau, professor.